Uma excelente tarde para todos meus amigos do canal del Veneco Brasil. Como estão todos? Espero que você esteja bem. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo para vala. Porque não é digno. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam em enxedeira. Sabe o que é enxedeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo para vala. Porque não é digno. Para quem não sabe quem está falando aqui, é o governador da Bahia, o tal de Jerônimo Rodrigues. Ele estava falando sobre o Bolsonaro e sobre os bolsonaristas, sobre mim. Estava falando sobre você, que apoia o Bolsonaro, e sobre mim. Que nós merecemos que os nossos corpos físicos sejam jogado numa vala comum. Abrir um buraco, né? Assim como era lá no regime nazista, não era? Os corpos das pessoas já doentes ou até mortas, elas iam sendo arrastados por, né, retroescavadeira e empilhados e daí por diante. Porque aquilo, né? Essa maldita esquerda que aí está, e eu estou me referindo à classe política, se eles pudessem, se eles tivessem poder e legislação para decimar todo aquele que não pensa igual a eles, eles fariam. É porque esse tempo, onde os adversários políticos eram destruídos literalmente, já passou. Como aconteceu em Cuba, na Coreia do Norte, como aconteceu na China, como aconteceu na Venezuela. Na Venezuela não foi desse jeito, tá? Mas após chegarem ao poder, os comunistas, eles desapareceram com muita gente. Eu vejo os vagabundos de esquerda falando do período 64-85. Ai, porque muita gente foi 400 desaparecidos, aproximadamente, no período militar. 64-85, 20 anos. 400 desaparecidos. E segundo reza a lenda, havia um ato, um processo chamado justiçamento. Acho que era justiçamento. Que eram os próprios comunistas, né, ceifando a vida de outros comunistas. Por quê? Porque de repente o cara não concordava com a maioria, porque de repente o cara já queria rapar fora e não podia. É uma máfia, né, como sempre foi. E esse vagabundo, esse governador da Bahia, esse tal de Jerônimo Rodrigues, simplesmente diz que nós merecemos ser extirpados do Brasil. Obviamente que o vagabundo, ele voltou a público para seguir escutando. Eu não falaria jamais algo desse porte. Nós, inclusive, criticamos de forma muito veemente a forma quando alguém deseja a morte de outro. Não foi o caso do desejo da morte do presidente Lula. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de família, eu não vou nunca. Uma pessoa religiosa, um crápula desse, né, bicho? Tratar qualquer opositor. A maior piada, mano, é petista abrir a boca para falar que é religioso. Um tratamento deste foi descontextualizado. Se o termo vala e o termo trator foi pejorativo, foi muito forte, eu peço desculpa, o termo não foi a intenção. Eu não tenho problema algum de poder registrar quando excessos... Tu é um vagabundo, isso sim. Se aqui no Brasil houvesse justiça, já tinha sido destituído do cargo. Você está falando sobre mais da metade da população brasileira que apoia e que votou no Bolsonaro. Então esse tipo de gente não poderia ocupar um cargo da importância que ele ocupa, como governador do estado da Bahia. A palavra movido por indignação e desindignação. Se o termo vala
ele foi pejorativo, o governador tem toda, digamos assim, humildade para dizer, desculpe. Agora você não vai ver deputados estaduais impeachmentando um vagabundo desse. Você não vai ver a mídia repudiando as falas desse vagabundo. E aí, o discurso de hoje é nós. Somos nós que propagamos o discurso de hoje, entende? Esse bando de filho de uma polícia. Mas não houve intenção nenhuma de desejar a morte de ninguém, nem de querer matar ninguém. Isso está longe. A vida da esquerda é desejar a morte dos outros. Por isso que sempre se dá mal. Porque eles não sabem como é que funciona Deus. Eles não sabem como é que Deus funciona. Deseja mal, continua desejando mal. Você pode ver o tanto de jornalistas que desejaram mal pro Bolsonaro, que desejaram a partida desse mundo do Bolsonaro, e muitos já se foram. Muitos já se foram. Inclusive, lembra do Poachá, que era jornalista da Band, né, que toda manhã ele fazia e tal, não sei o que, eu até assistia, né? Esse homem não tinha um dia que esse homem não descesse a marreta pra cima do Bolsonaro. Não tinha um dia. Ele era ateu, comunista, tá. Foi muito lamentável a morte dele, tá? Ele morreu queimado. E não tô aqui falando com alegria, tô falando o que de fato aconteceu. O helicóptero que ele vinha caiu. E ele morreu queimado. De tanto ficar desejando a morte dos outros. Da minha atitude, da minha e do meu grupo. Então, se alguém se utilizou disso para querer botar em minha boca palavra de ira, de revolta, não vai. Sai de aí, seu pilantra vagabundo. Sai de aí, vou estar te dando mais estrela não. É inaceitável, rapaz. Para fechar o vídeo, eu queria mostrar para vocês aqui, para quem não assistiu ainda, que é o seguinte, rapaziada, que é o seguinte, meus amigos patriotas. Não tem aquela situação do INSS, daqueles 30 bilhões, né? 30 3 bilhões. 3 bilhões de reais que foram, pois é. Surgiu uma bomba 3 vezes maior do que essa. 3 vezes maior do que essa. Porque agora é o seguinte. A esquerdinha, que já não tá tendo mais como passar pano pra coisa errada. A esquerdinha, chamada... Qual é o nome dela mesmo? É Daniela Lima, é? Acho que é Daniela Lima, né? A esquerdinha Daniela Lima. Ela mesma vai falar, ela mesma vai contar a parada. Ela vai contar a parada. Para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. Empréstimo consignado, sem autorização do aposentado. Empréstimo consignado. Escuta a história. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Presta atenção no ano que aconteceu tudo isso. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. Uau! O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos não é 30 consignados movimentaram 90. Eu errei lá, é 6, não é 30 bi, não. Então, esses 90 bi ali dá 10 vezes mais o valor, ou mais, muito mais, né? 12, 15, 20 vezes.
15 vezes mais o valor. Bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável. Eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está, inclusive... Meu Deus do céu. Na auditoria, tá? Eu estou falando da a esquerda, mano, a esquerda é isso Daniela, aí, cara. o que é a Dataprev? A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a Dataprev. Ela é que tem os dados biométricos, Jesus etc., amado. de todos os aposentados e pensionistas. Coitado, Na mano, auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala, olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí o Tribunal de Contas da União falou, bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes, ao contrário. Como é que vai frear? Como é que vai frear qualquer tipo de sistema que supostamente a presidência do INSS, os funcionários do INSS colocassem em prática, sendo que são eles mesmos que estão fazendo a falcatrua? Que é a nossa discussão sobre a questão do voto impresso, auditável, para que tenha mais pessoas por dentro de como foi a eleição. E não só o Alexandre de Moraes no TSE, mandando e desmandando. Não adianta. Não, as urnas são seguras. Sim, as urnas são seguras, mas o Alexandre de Moraes é? O TSE é? Eles até negaram que tinha um quarto secreto lá no TSE, e aí se puxou uma reportagem, eu inclusive fiz até um vídeo falando sobre isso, se puxou uma reportagem de uns anos atrás, onde a própria Globo traz e mostra e apresenta essa sala secreta, onde é contado os votos da galera. Deixa eu ver, tem mais. Eu vou trazer para vocês, aqui estão os dados, atenção então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS... Acabei de falar. São funcionários do próprio INSS, concluiu com a empresa, concluiu com a esquerda, com o PT, com Lula e com a porra toda metendo a mão na grana dos aposentados e pensionistas. Servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a Dataprev, e que hoje estão ali sob escrutínio. Porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. Aí tu pode escrever o que eu vou falar agora. No meio deve estar envolvido Itaú. No meio deve estar envolvido principalmente o Itaú, nem até o próprio Bradesco, né? Que era um do que patrocinava aquelas artes demoníacas contra o Bolsonaro, né? Na verdade, mano, o sistema bancário no Brasil também tá aparelhado do mesmo jeito. É a mesma porcaria. Infelizmente. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Agradecimento a todos que de alguma forma contribuem com este canal, especialmente para meu grande amigo Ayrton José, pela sua contribuição sempre ao canal del Veneco Brasil. E já tá saindo uma música bacana, hein? Escuta aí, ó. Escuta aí, ó. Ó. Cadê o som? Oh. Não tá saindo, né? Não, Se liga aí, petralha, encontra na parada. O pai dos pobres sin vergonha na cara. Oh, isso. Prometió picanha y no entregó nada. Velho safado, cosa de canalha, yo. Coming soon. Não deu pra rodar o áudio normal porque não saiu. Não sei porquê. Mas tudo bem. Quando a música estiver pronta, vai ter a participação do LX, vai ter a participação do Modere e vai ter a participação do meu filho Verriro. E o nome deste projeto musical
de direita, defendendo as bandeiras e as agendas conservadoras, vai se chamar, nome que eu inventei, eu e meu filho, Tropatriota. Tropatriota. Inclusive, o meu novo canal, chamado Tropatriota, né, eu vou começar a migrar aos poucos desse canal, porque esse canal tá no limbo. O YouTube não me entrega mais meu conteúdo para ninguém. E eu não posso continuar trabalhando pro YouTube enquanto o YouTube me tem num buraco, onde não manda notificação para ninguém. As pessoas se inscrevem no canal, mas misteriosamente as pessoas não buscam mais os vídeos. E isso é muito estranho. Beleza? Então aos poucos eu vou migrar para esse canal Tropatriota. E espero contar com você, com sua inscrição, para que juntos continuemos esse trabalho pró-direita conservadora no Brasil. Abraço para todos, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo e